Jornal da Globo. Oferecimento. Rede referenciada ambulatorial Unimed Porto Alegre. Saúde do tamanho da sua empresa. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Voto ético, voto no administrador, voto de protesto. Os líderes políticos se debruçam sobre o resultado da eleição para tentar decifrar os recados do eleitor. Entre todas as análises, uma conclusão é inevitável: o avanço da oposição, particularmente do Partido dos Trabalhadores. Marta Suplicy é a nova estrela da oposição. Hoje ganhou flores de Lula, o presidente de honra do PT. Retribuiu com cravos vermelhos. Com ela, o Partido dos Trabalhadores chega pela segunda vez à mais importante prefeitura do Brasil. Venceu depois de 8 anos de malufismo e com apoio político amplo, da esquerda ao centro. É uma grande vitória da democracia. E aí é uma grande vitória além do PT. Foi uma vitória aqui em São Paulo, dessas forças todas. Num dia cheio de compromissos, a prefeita eleita já percebeu que a cidade precisa mesmo de mais atenção. Essa calçada, vê se dá. Não dá para uma mulher andar de salto nessa cidade. Marta Suplicy virou símbolo de um partido que não venceu só em São Paulo. O PT manteve as prefeituras de Belém com Edmilson Rodrigues e de Porto Alegre com Tarso Genro, a 4ª administração consecutiva do partido na capital gaúcha. Em Goiânia, o PT elegeu Pedro Wilson e avançou também para o Nordeste, com Marcelo Deda em Aracaju e João Paulo no Recife. Essa foi uma vitória apertada e muito comemorada, porque o adversário, Roberto Magalhães, do PFL, era apoiado pelo vice-presidente da República, Marco Maciel. Os líderes do PT dizem que o eleitor deu um recado contra o atual modelo econômico, mas atribuem a vitória em 6 capitais ao sucesso do partido nas cidades onde já é governo. Dá ao partido a credibilidade das pessoas terem a certeza que o partido vai conseguir implementar nessas cidades onde ganhamos as coisas boas que estão dando certo no Brasil. Outros partidos de oposição também vão governar capitais. O PSB reelegeu Célio de Castro em Belo Horizonte, Vilma de Faria em Natal e Cátia Borne em Maceió. Ganhou ainda em Macapá com João Henrique. O PDT também manteve o comando de 2 capitais, Jackson Lago em São Luís e Carlos Camurça em Porto Velho. A oposição tinha 7 capitais, agora tem 12. Os partidos governistas perdem espaço em relação à última eleição, ganharam 14 prefeituras. A vitória mais expressiva foi em Curitiba, onde o PFL conseguiu manter o atual prefeito, derrotando o candidato do PT. O escolhido em Curitiba foi Cássio Taniguchi, a única vitória do PFL no segundo turno. Ainda estamos sem uma diretriz do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista econômico. Esse é o maior desafio que nós temos no Brasil e há necessidade de pelo menos tentar resolver isso com urgência. No primeiro turno, o partido já havia conquistado Salvador com Antônio Embaçaí e Palmas com Nilmar Ruiz. O PMDB elegeu 4 prefeitos: Flaviano Melo em Rio Branco, Cícero Lucena em João Pessoa, André Putinelli em Campo Grande e Juracy Magalhães, que derrotou uma frente de esquerda em Fortaleza. O PSDB também ganhou em 4 capitais: Boa Vista, Tereza Jucá, Cuiabá, Roberto França, Teresina, Firmino Filho e Vitória, Veloso Lucas. Alfredo Nascimento, do PL, foi reeleito em Manaus. Ângela Amin, também reeleita em Florianópolis, conquistou a única prefeitura do PPB. No Rio de Janeiro, quem ganhou foi César Maia, que surpreendeu derrotando Luiz Paulo Conde, do PFL, na reta final. Maia pertence ao PTB, partido governista, mas sempre imprevisível, já ensaia discurso de oposição. As forças que se coligaram comigo, a liderança de Ciro Gomes, construíram essa unidade que, enfim, levou à vitória. Os partidos que formam a aliança do governo reconheceram o avanço do PT, mas preferiram destacar que continuam com forte presença nos municípios. A repórter Délis Ortiz acompanhou o dia político em Brasília. Délis, a vitória do PT chega a ser um incômodo para o governo?
para o governo não houve nenhuma reviravolta. A eleição mostrou o vigor da democracia. O governo reconhece a vitória do adversário, não exatamente a oposição, mas o PT, embora faça a conta de que a base aliada no Congresso não muda em nada e faz a conta também de que no primeiro turno os partidos aliados ao Planalto somaram 61% dos votos. A recomendação agora é que cada partido faça a sua autoavaliação. O PFL, que perdeu em 2 das 3 capitais que disputava, foi o primeiro a fazer, mas com um raciocínio bastante peculiar. O PT fez uma campanha em torno da moralidade pública. Como ele não tinha os espaços ocupados, tinha poucas prefeituras, essa campanha foi fácil de fazer. Agora ganhou. Ganhou várias prefeituras novas. E vai também ser fiscalizado, vai para a vitrine e vai sofrer também as consequências de quem tem mais poder. O PSDB não reclama, permaneceu com 4 prefeituras de capitais. A eleição, de forma geral, mostrou um equilíbrio muito grande das forças políticas do país. De nossa parte, PSDB, nós estamos satisfeitos com o resultado. O presidente do PMDB, Jader Barbalho, apenas reconhece que o PT agora entrou para o time dos grandes partidos e considera que o resultado nos municípios não muda nada no Congresso. Mas e o recado das urnas? Para o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, o eleitor está insatisfeito com as políticas sociais. Eu acho que todos nós temos que fazer uma revisão de programas sociais. O presidente Fernando Henrique Cardoso entende que o eleitor pede mudanças. O eleitorado está buscando candidatos que têm um perfil sintonizado com o momento que nós vivemos, que é de profunda preocupação com a moralidade pública. Na conta do PT, a oposição teve 53% dos votos no segundo turno e os partidos governistas, 47%. O Planalto não considera essa conta porque no segundo turno a oposição teve apoio de governistas. E, na verdade, o balanço final é de equilíbrio. PSDB, PFL, PMDB e PT, cada um em média, obteve 15% dos votos, o que reforça a política de alianças. Na avaliação do Planalto, esta eleição não foi uma prévia de 2002. Amanhã, o presidente viaja para uma semana de descanso, enquanto o vice Marco Maciel começa a cuidar de reforma política. Ana Paula. A essa hora está todo mundo fazendo contas, medindo o apoio popular para traçar os planos políticos para o futuro. Franklin Martins, como é que os partidos governistas estão reagindo ao crescimento das oposições nessas eleições? Ana Paula, da boca para fora com tranquilidade, mas reservadamente os governistas não negam, estão preocupados. Não esperavam por um crescimento tão forte do PT e de seus aliados. A conclusão é de que não dá para brincar em serviço em 2002 na sucessão presidencial. A avaliação é de que para enfrentar uma oposição que tende a vir muito forte, os partidos governistas terão de se unir desde o primeiro turno em torno de um candidato comum. Se o PSDB, o PFL e o PMDB se dividirem, correm o risco de ficar fora da disputa. Mas quem poderia ser esse candidato comum dos partidos governistas? Ninguém sabe. Não há nenhum nome que se imponha naturalmente dentro da coalizão governista. E na oposição, há alguma chance de sair algum candidato comum? Pouquíssima chance, Ana Paula. O PT vai ter candidato e o crescimento do partido nas eleições municipais fortaleceu esse caminho. E tudo indica que, mais uma vez, Lula será o escolhido. Como Ciro Gomes continuará no páreo e não se pode também descartar a possibilidade de que o governador de Minas, Itamar Franco, venha entrar na disputa, é praticamente certo que as oposições entrarão divididas na corrida presidencial. Como só há 2 vagas no segundo turno e tudo indica que em 2002 vai haver segundo turno, a briga vai ser grande. Ana Paula. O presidente de Cuba, Fidel Castro, elogiou o Partido dos Trabalhadores pela vitória nas urnas. Fidel falou em Caracas, no encerramento da visita à Venezuela, e fez uma reflexão sobre a esquerda. A esquerda se modera com a multiplicidade de problemas e obstáculos. A equipe médica do governador de São Paulo, Mário Covas, começa a definir amanhã a data da cirurgia para a retirada de um câncer. Hoje, o governador foi submetido a uma operação para desobstruir uma artéria do coração. Fernanda Fernandes, os médicos já têm uma previsão de quando Mário Covas deve ser operado? Ana Paula, a cirurgia para retirar o tumor que está entre o intestino e a bexiga do governador só deve acontecer daqui a uns 15 dias no mínimo.
Esse período, segundo os médicos, é necessário para que eles possam analisar como o organismo de Mário Covas vai reagir à prótese colocada hoje, se vai haver rejeição ou não. O governador passou o dia bem, ele não pode atender telefonemas e visitas só de parentes. Ontem, o governador de São Paulo anunciou que não é candidato a presidente em 2002 por causa dos problemas de saúde. Amanhã, os médicos decidem quanto tempo ele vai ficar internado aqui no Instituto do Coração. Ana Paula. E agora, o Oriente Médio. Helicópteros israelenses atacaram com mísseis alvos da facção palestina Fatah, em Gaza e na Cisjordânia. O líder da facção, ligada a Yasser Arafat, considerou o ataque uma perigosa escalada da violência na região. O recado está dado. Israel não vai tolerar guerrilha no seu quintal. A Fatah está por trás da nova revolta palestina, em que quase 150 pessoas morreram nos últimos 30 dias. Antes de partir para o ataque, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak disse no parlamento que ainda está com a mão estendida aos palestinos, mas que não vai fazer concessões sob a ameaça de tiros e pedras. Barak, que governa com minoria, ainda não conseguiu forjar uma aliança com a direita. Mas, pelo menos por enquanto, vai sobreviver politicamente graças ao apoio do partido ultra-ortodoxo Shas. Hoje, houve mais protestos e mais funerais. Em outro incidente, um palestino matou um soldado israelense e feriu outro gravemente. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai aumentar a produção em 500 mil barris por dia. A medida vale a partir desta terça-feira, mas o anúncio não teve o efeito esperado. O preço do barril no mercado internacional teve uma pequena alta. Em Londres, foi negociado a 31 dólares e 16 centavos e em Nova York, a 33 dólares e 32 centavos. No Brasil, o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, disse que o governo vai esperar o impacto desse aumento na produção de petróleo para avaliar a necessidade de aumento no preço dos combustíveis. A seguir, termina a greve dos PMs em Pernambuco. 2 calouros são as principais novidades do Brasil de Emerson Leão para o jogo contra a Colômbia. Para suas fotos durarem por gerações... Alô? A Maria tá aí? Seu papel tem que ser Kodak. Olha, para convencer a Maria. Agora com a tecnologia Duracolor. Não disse, ele é a minha cara. Para que suas lembranças durem por gerações, peça o novo papel Kodak. Pai, tá chegando? Não, ainda não tá chegando não. Pai, tá chegando? Não, só falta um pouquinho. Pai, tá chegando? Ah, tá chegando sim. Ah, que droga, veio o saco. Honda Civic, você entra e não quer sair mais para nada. Curta tudo o prazer que a vida tem pra te dar. Curta o sabor de Coca-Cola. Coca-Cola. De noite e de dia, amigos, amor. Mas se abra sempre com ela que eu A nova promoção da Golden Cross vai fazer você sorrir um ano inteiro. Agora, fazendo um plano de saúde Golden Cross, você ganha um ano de plano odontológico grátis. É isso mesmo. Você entra para Golden Cross e trata seus dentes de graça. E mais, você tem ainda 10% de desconto no valor das 6 primeiras mensalidades. Plano odontológico de graça e desconto especial nas mensalidades. Só mesmo a Golden Cross faria isso por você. Golden Cross, uma vida toda com você. TV anos 50. Eu sou tua mãe. Eu aluguei minha barriga pro Dr. Baroni. Você vai curtir a segunda parte dessa incrível viagem pela teledramaturgia brasileira. É a última vez que você encosta a mão em mim. É a última vez, entendeu? Histórias inesquecíveis desse meio século de encanto e magia. É uma comunicação, assim, de gente pra gente, de emoção pra emoção. Neste sábado, depois de Zorra Total, especial TV anos 50.
acabou agora há pouco a greve dos policiais militares de Pernambuco. Durante 12 dias, a cidade do Recife, onde a maioria dos PMs parou de trabalhar, viveu momentos de apreensão e violência. A repórter Carla Almeida está em frente ao Palácio do Governo, onde os grevistas ficaram acampados. Carla, qual foi o acordo feito entre os grevistas e o governo para a greve acabar? Ana Paula, o acordo saiu porque o governo decidiu rever as punições dos policiais que participaram da greve. Em vez de expulsos, eles serão submetidos a processos administrativos disciplinares. Cada caso vai ser analisado isoladamente. Os policiais voltam ao trabalho nesta terça-feira e aí sim o governo admite negociar os salários. Por enquanto, a proposta é a que já foi apresentada, aumento do piso para R$ 130 no ano que vem. A greve chegou ao fim depois de um dia inteiro de intensas negociações aqui no Palácio. Logo pela manhã, o prefeito eleito João Paulo pediu para os policiais voltarem ao trabalho, já que eles não tinham força para vencer o governo. Ana Paula. E o protesto que continua é o da Polícia Rodoviária Federal. Os patrulheiros voltaram nesta segunda-feira a fazer manifestações em várias rodovias do país. Mas foi no Rio de Janeiro que eles atrapalharam o trânsito. O congestionamento na Via Dutra chegou a mais de 5 quilômetros. Os policiais querem a volta de uma gratificação de R$ 350 que deixou de ser paga no ano passado. Os oficiais da PM envolvidos na morte de 19 sem terra em Eldorado dos Carajás há 4 anos vão enfrentar outra vez o Tribunal do Júri. A Justiça do Pará decidiu manter a anulação do julgamento que absolveu os réus. O piloto Gil de Ferran conquistou o título da Fórmula Mundial de Automobilismo. Foi o segundo brasileiro a vencer na categoria. Em 89, o campeão foi Emerson Fittipaldi. A última prova da temporada em Fontana, nos Estados Unidos, teve vários acidentes, um deles com o brasileiro Tony Kanaan. O vencedor foi Christian Fittipaldi. Gil de Ferran terminou em terceiro e chegou ao título com 168 pontos na classificação geral. Futebol, o técnico Emerson Leão convocou hoje os jogadores que irão enfrentar a Colômbia no dia 15. Entre os 18 convocados, 2 grandes novidades. O repórter Eric Faria apresenta os estreantes da seleção brasileira. Fogos, festa em Campinas. Carlos Luciano, de 25 anos, está convocado pelo técnico Emerson Leão. Mas quem é ele? Parabéns. Mineiro. Parabéns. No futebol, todos o conhecem por Mineiro. O cabeça de área da Ponte Preta é uma das 2 surpresas da nova seleção brasileira. Acho que as cobranças vão ser maiores, vão se multiplicar em termos de torcida, em termos de mídia. O outro calouro é mais jovem. Adriano, atacante do Flamengo, tem apenas 18 anos. E há 4 meses ainda jogava na categoria júnior do clube. Chega lá e prestar atenção no que eles vão falar, do que eles vão dizer para mim me chegar dentro de campo e fazer tudo que eu tenho para fazer dentro de campo. A convocação veio acompanhada de uma outra grande notícia para Adriano. Essa semana ele vai assinar o seu primeiro contrato como profissional com o Flamengo. E atualmente o salário, que é de R$ 680, vai passar para R$ 10.000. Esse dinheiro para não deixar subir a cabeça, né? Mas vai dar tudo certo. É chegar em casa e sentar e conversar com a família. A seguir, o presidente Fujimori tenta conter revolta militar no sul do Peru. Condomínios apostam no sistema de aquecimento solar para economizar energia elétrica. Promoção Sky tá na mão. A melhor TV por assinatura digital tá pra você. É assinar e ganhar. 3 mensalidades grátis na assinatura do pacote Advanced. Tá com tudo. Pacote Copa João Avelange, 2 filmes pay-per-view e instalação grátis. Tá de graça. Você paga o equipamento e a diferença é que ele é seu. Tá fácil. Assine Sky 0800 17 27 28. Ligou, Sky tá na mão. Sky, o melhor vai pra você. Filha. Oi. Isso é seu? Não. Não mesmo. Fala a verdade. Não é. Se fosse minha, eu não estava grávida. Tá na hora de você rever seus conceitos. Principalmente seu conceito sobre carro. Chegou o novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. Antecipe
Antecipe-se, decorizar sua casa para 2001 na 7.200. Veja, sala completa lenhar, mesa, 6 cadeiras, balcão e espelho. Em 10 vezes de R$ 69,90 sem juros e sem entrada. Roupeiro Del Rey com 8 portas sanfonadas. Em 10 vezes de R$ 69,90 sem juros e sem entrada. Ah, e a entrada é só para 30 de novembro. Antecipe-se, aqui na Ipiranga, 7.200, hein? Daqui a pouquinho no programa do Jogo eu converso com Chitãozinho e Chororó. Também está aqui o americano Robert Fried, um dos maiores sapateadores do mundo, e Alexandre Stefanou, que vem contar histórias curiosas e estranhas do tempo da censura. Daqui a pouquinho no programa do Jogo. O presidente peruano Alberto Fujimori manda tropas para tentar conter a revolta no sul do país. Mais de 50 militares rebelados exigem a renúncia do presidente. Depois de tentar prender o pivô da crise e ex-amigo Vladimiro Montesinos, Fujimori agora tenta capturar os militares revoltosos na cidade mineira de Calígua, no estado de Puno. Mas os militares fugiram para os Andes, levando reféns um general e 3 mineiros. Enquanto isso, em Lima, Fujimori completava a reforma ministerial com mudanças na cúpula militar. O general Walter Chacon tomou posse como novo comandante-geral do Exército. O general pediu lealdade à pátria. Até agora, a revolta militar parece não ter se espalhado para outros quartéis. O líder da revolta, tenente-coronel Ollanta Humala, e seus comandados exigem a renúncia de Fujimori e a prisão de Vladimiro Montesinos, pivô do escândalo de corrupção que abala o país. 3 pessoas morreram e 60 ficaram feridas no mais violento ataque do grupo terrorista basco ETA desde o ano passado. Dessa vez, o alvo foi um juiz da Suprema Corte. O atentado foi durante o horário de pico, na zona norte de Madrid. O carro em que o juiz José Francisco Querol estava foi destruído. O guarda-costas e o motorista dele também morreram. Um ônibus lotado de passageiros e vários carros foram atingidos. O ETA comete atentados terroristas há 32 anos. O grupo exige um plebiscito para a criação de um Estado independente basco. Milhares de pessoas planejam para esta terça-feira uma manifestação de protesto contra o terrorismo. A Inglaterra e o país de Gales são castigados pelas piores tempestades da década. Em 8 horas, choveu o equivalente a um mês. Os meteorologistas têm a explicação para tanta água: as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento do planeta. Os ventos chegaram a 150 quilômetros por hora. Foi a pior tempestade no país desde 87. O sul da Inglaterra foi o mais atingido. O porto de Dover foi fechado e vários ferryboats ficaram à deriva, sem poder atracar. Árvores caídas interditaram estradas, provocando o caos. 3 pessoas morreram em acidentes. No norte do país, outro episódio incomum para esta época do ano: nevou. Do outro lado do Canal da Mancha, o mau tempo também castigou Paris. Uma comissão tenta identificar as causas do incêndio na refinaria Landulfo Alves, na região metropolitana de Salvador. A suspeita é de um vazamento de gás. O laudo oficial sai daqui a 10 dias. O fogo atingiu a unidade que processa nafta, gasolina e óleo diesel. Foi contido em pouco mais de 1 hora. A Petrobras informou que ninguém ficou ferido. Este foi o 3º acidente na refinaria nos últimos 5 meses. 5% dos brasileiros correm o risco de ficar no escuro no ano que vem. A Eletrobras, que faz o alerta, diz que o vilão do consumo é o chuveiro. Para aliviar a conta de luz e o risco de um apagão, moradores de grandes cidades recorrem a uma fonte inesgotável de calor: o sol. A reportagem de Jacinto Salviano mostra que, em Belo Horizonte, a energia solar chegou aos condomínios populares. A paisagem de Belo Horizonte está mudando, pelo menos do alto.
As placas metálicas que captam o calor do sol já dividem espaço com piscinas e heliportos em luxuosas coberturas. Novidade que chega também aos projetos de habitação popular. Por R$ 600 já é possível comprar um equipamento bem simples e aquecer a água do banho. O investimento vale a pena. Só com o chuveiro, o país consome 6% da energia elétrica produzida. A energia solar, além de economizar energia para o usuário final, ela tem essa capacidade de deslocar o consumo de energia elétrica para fora do horário de pico. Em Belo Horizonte já existem 600 condomínios verticais que usam energia solar. Para um prédio com 32 apartamentos, o investimento é de R$ 25 mil pelo conforto e pela economia na conta de luz. Ela reduz cerca de 35% a 40% no mês só pelo uso do aquecimento solar de água. A energia economizada nas residências, somada aos grandes sistemas de aquecimento de água em hotéis, hospitais, motéis e clubes, ajuda a evitar um blackout. Este clube aquece 3 milhões de litros de água em 4 piscinas semiolímpicas. Energia limpa, de fonte inesgotável e ainda por cima, ecologicamente correta. Cada metro quadrado de placa instalada vai evitar o futuro alagamento de 55 metros quadrados de área, terras férteis ou matas nativas que vão se transformar em usina hidrelétrica. Só aqui nesse prédio, 4.400 metros quadrados da natureza foram preservados. Na nossa região, o aquecedor solar está fazendo a sua parte. Se isso fosse extrapolado para todo o país, o resultado viria de uma forma muito interessante para a nação. E daqui a pouco, mãos à obra. As mulheres vão às compras de material para reformar a casa. E são elas que fazem o trabalho que os maridos não sabem ou não querem fazer. Ford Courier, projetada para ser picape. Por isso, ela já vem de fábrica com protetor de caçamba, protetor de vidro traseiro, 700 quilos de capacidade de carga, maior altura livre do solo, ganchos para amarrar carga e o motor Zetec Rocan, o 1.6 mais forte da categoria. Ford Courier, picape de verdade. Agora, a partir de R$ 16.990. Já parou para pensar há quanto tempo você não ouve a frase "converse com o gerente"? Aqui no Banco Rural, a gente fala isso toda hora. Converse com o gerente sobre sua empresa, sobre produtos, sobre serviços. Mais que isso, converse sobre soluções. Então, vamos conversar? Relacionamento, nosso maior investimento. Banco Rural, a evolução do banco. Mas como eu mantenho pra vocês? Qual o problema, rapaz? Tô preocupado. Enviei os uniformes para a matrícula pro jogo de amanhã e não sei onde eles estão. Ah, não se preocupe com isso. Ligue para a FedEx. Eles rastreiam cada pacote e dizem exatamente onde está o seu. Se eu não mandei pela FedEx? Aí você dançou. Não arrisque. Chame a FedEx. O mundo na hora certa. Garantido. FedEx. Seu computador está ficando exigente? Para proteger seu computador contra oscilações e falta de energia, no breaks e estabilizadores eletrônicos Multicraft de Gimmer. O shopping total de informática. Iguatemi, Praia de Belas e Centro. Um hambúrguer do McDonald's. Mais um hambúrguer do McDonald's. Mais um refrigerante. McDonald's. Aqui se come por R$ 2,95. Há 25 anos, o Rio Grande se vê aqui. Campo Lavoura, o programa da nossa gente, da nossa terra. Oferecimento Piscinas Glasterme, Filtros Hidresul, Lojas Cordeiro e Laboratório Fotográfico Maxicolor.